Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Prof. Lória, sua professora de Química. Hoje nós vamos trabalhar com funções nitrogenadas. E eu vou apresentar algumas funções para vocês, faremos alguns exercícios. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber todas as novidades e não esqueça de dar uma curtida no vídeo, ok? Agora eu vou apresentar para vocês algumas funções nitrogenadas, tá? Que nós iremos trabalhar nos exercícios. Então, a primeira função nitrogenada que eu tenho aqui é a amina. A função amina é a função mais conhecida das funções nitrogenadas. Ela está presente em inúmeros compostos orgânicos. Então, a amina aqui apresentada para vocês, ela tem um nitrogênio. E aí é o seguinte, ela pode ser primária, secundária e terciária. O que significa? O número de carbonos que ela está ligada. Então, se ela estiver ligada a um único carbono, então ela é primária. Se ela estiver ligada a 2 carbonos, então ela é secundária. E se ela estiver ligada a 3 carbonos, então ela é terciária, certo? A nomenclatura é muito simples. Você dá um nome normalmente para a cadeia e acrescenta a palavra amina no final. Lembrando aqui que a amina ela vai ser o ponto central da nomenclatura, tá? Você vai colocar o nome dos outros compostos como se eles fossem grupos, né? Pendurados no nitrogênio, ok? Essa é a amina. Na sequência, a gente tem a amida, que é muito parecida com a amina. Porém, esse nitrogênio, especificamente, ele está ligado a um carbono que contém uma carbonila. Então, você pode dizer que essa amida pode ser um derivado do ácido. Por quê? Porque a gente tem lá uma carbonila e esse carbono que tem a carbonila está ligada a um nitrogênio, como se o nitrogênio tivesse entrado no lugar da hidroxila do ácido, como a gente viu no vídeo de funções oxigenadas, ok? E para dar o nome da amina, é mais ou menos a mesma coisa do nome da amina, da amida, mais ou menos a mesma coisa que o nome da amina, tá? Só que aqui você pode colocar a palavra N de nitrogênio, indicando quais são os radicais que estão ligados a ele, tá? E aí a gente tem as nitrilas. As nitrilas é uma tripla ligação do nitrogênio com o carbono. A nomenclatura, e aí assim, a nitrila, ela é derivada do ácido cianídrico, né? Do cianeto, derivada do cianeto. Então, você tem uma tripla com o carbono, e nesse carbono você tem outra cadeia carbônica ligada nele, que seria esse grupo R aqui, ó. Então, é prefixo mais intermediário, mais nitrila, ou cianeto de o nome do radical, ok? Próximas funções nitrogenadas são os derivados halogenados também, que eles aparecem bastante. Primeiro, é o derivado halogenato, que aparece aqui um halogênio na cadeia carbônica. Esse halogênio, aqui no caso é o flúor, é muito fácil dar o nome para eles. Apareceu um halogênio, que é o pessoal do grupo 17 da família, família 7A da tabela periódica. Apareceu um desses compostos, você vai colocar flúor de nome do hidrocarboneto, certo? É bem simples, na verdade. E a localização dele, né? 1, 2, 3. Aqui no caso seria 2 flúor, 1, 2, 3, 4, de butano. E aqui a gente tem os nitros compostos, que a nomenclatura é nitro e o nome do hidrocarboneto. O nitro, na verdade, olha, ele tem uma nomenclatura parecida com o ácido, porém, ele tem aqui um nitrogênio no lugar do carbono. Então, ele tem uma dupla O e OH, tá? Os nitros são importantes, eles aparecem em alguns compostos.
E daqui a gente já vai para os exercícios. São só esses compostos que a gente está vendo, que é a amina, a amida, as nitrilas, os aletos e os nitros, né? Então, vamos para os exercícios. Então, o primeiro exercício, ele fala assim: com base nos compostos orgânicos a seguir, identifique as funções químicas presentes em cada substância. Identificar a função química é uma coisa muito importante, tá? É muito comum e muito importante. A gente sempre tem que identificar muitas funções químicas nos vestibulares e nos exercícios. Isso é muito, muito comum. Então, é um assunto que vale muito a pena você explorar, tá bom? Então, esse exercício A aqui, a gente tem carbonos e temos aqui um cloro. O que o cloro indica? Indica que eu tenho um aleto orgânico. Esse seria a função orgânica do A. Olha o B. O B, a gente tem aqui um NH2, que a gente já pensa logo na amina, só que esse NH2 está ligado a um carbono que tem uma dupla O, que é uma carbonila. Então, eu tenho aqui uma amida. Certo? Aqui no C, eu tenho um nitrogênio ligado a carbonos. Os carbonos não têm duplas ligações com o oxigênio, então eu tenho uma amina. Não pode confundir amina com amida, tá? Aqui no D, a gente tem, olha, um OH ligado ao anel benzênico e cloro ligado ao anel benzênico, diversos deles. Essa função aqui é o fenol. Lembra do fenol, que é uma função oxigenada? E essa função aqui é um aleto. Então, eu tenho duas funções nesse composto, nesse anel benzênico. Aqui na E, eu tenho também, olha, um fenol. Tá vendo? O OH ligado, a hidroxila ligado ao anel benzênico. E eu tenho aqui um nitrogênio ligado nessa cadeia carbônica. Esse nitrogênio é uma amina. Esse é o primeiro exercício. É muito comum a gente ter que dar os nomes para os compostos, que é o que o exercício 2 pede. O que ele está pedindo? Os nomes. Os nomes desses compostos são os mesmos do anterior, olha, pode ver, mas aqui ele quer só os nomes. Então, vamos lá. Com base na estrutura das cadeias orgânicas abaixo, determine a nomenclatura oficial e o PAC. Então, para você dar um nome, você encontra a cadeia principal, verifica quem são os radicais, numera a cadeia e aí você vai dar um nome, certo? Então, aqui a cadeia principal seria essa sequência de carbono que tem aqui, ó. O carbono 1 é este carbono, que é o que está mais próximo da nossa função. Certo? E aí eu vou identificar. Eu tenho uma dupla ligação aqui no 2, né? E eu tenho aqui um aleto, que é um cloro. Então, a nomenclatura desse composto vai ser assim, ó. Um cloro. Aí eu verifico quantos carbonos tem, que são 4. Então, o prefixo de 4 carbonos é but. Aonde está localizado a dupla? Um cloro, but, 2 eno. Ok? Essa é a nomenclatura do A, oficial. Agora, vamos ver o B. Mesma coisa. Encontro a cadeia principal. Certo? E aí, eu tenho 3 carbonos aqui, ó. O carbono 1 vai ser esse. E aqui, nesse caso, como é uma amida, eu não preciso numerar e dizer onde ela tá, ok? Eu vou sempre me localizar por ela na nomenclatura. Então, eu posso dizer que eu tenho um prop, não tenho dupla ligação propan e uma amida.
Então, a nomenclatura oficial desse composto é propanamida, certo? Então, eu tenho prop 3 sem dupla ligação, na continuação eu tenho uma amida. É exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Agora aqui, ó, no C. No C, na verdade, aí eu tenho o nitrogênio aqui no meio e 2 carbonos aqui, né? Tem um carbono aqui. E mais 2 metils aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou indicar que eu tenho uma amina e o que tá ligado nessa amina. Então, a princípio, eu tenho um etil, ó, é um grupo, eu dou o nome dele como se fosse um grupo, né? Uma ramificação. Então, eu tenho um etil, duas metilas aqui, que eu vou chamar de dimetil, amina. Como que funcionou esse nome? Eu fiz o seguinte, eu falei assim, olha, eu tenho um etil, 2 metilas e um nitrogênio. Esse nitrogênio está ligado a esses grupos. Tanto é que eu dou o nome aos grupos, né? Tudo bem? O próximo exercício, ele também é de identificação de funções. Isso é realmente uma prática muito importante para se fazer, para se saber fazer, tá? Identificar as funções em compostos, principalmente se os compostos são grandes. E aí é o seguinte, a seguir são mostrados os princípios ativos de alguns medicamentos usados na medicina que auxiliam no tratamento de algumas doenças. Então, o propanolol, usado no tratamento de prevenção de infarto do miocárdio, e o eugenol, que é usado no tratamento de náuseas, flatulência, ingestão e diarreia. O que ele quer? As funções orgânicas presentes na estrutura. Então, a gente vai identificar as funções orgânicas aqui e vamos dizer quais são. Então, a primeira função orgânica que a gente tem aqui é esse carinha aqui, ó, que é um éter. Ele tá ligado a carbono, carbono aqui, carbono aqui. Esses carbonos não tem nada de especial, então isso é um éter. Aí você tem, ele é um heteroátomo, né? Aí você tem esse carinha aqui, ó, esse OH, que tá ligado a um carbono normal também. Esse carbono não tem dupla O, então isso aqui é um álcool. E você tem esse NH aqui, que também está ligado a carbonos nada especiais, que é uma amina. Essas são as funções orgânicas do propanolol. O eugenol eu tenho, olha aqui, ó, um éter também. Aqui eu tenho um OH ligado a um anel benzênico, que é um fenol. Então, é muito simples você identificar as funções ligadas a compostos grandes. Não tenho mais nenhuma função nesses dois. Vamos para o próximo. O próximo é o 4. Segue a mesma linha do 3, né? São só outros exercícios. E ele fala assim, a Ritalina, ele quer também saber quais são as nomenclaturas, né? Nomenclaturas não. Quais são as funções orgânicas. E aí você vai, Ritalina, usada no tratamento de transtorno de déficit de atenção. O que eu tenho aqui na Ritalina? Na Ritalina eu tenho essa função e essa função. Olha como essa função já é diferente. Você tem um oxigênio ligado a um carbono que tem uma dupla O. E esse oxigênio está ligado a uma cadeia carbônica. Esse aqui é um éster. E aqui você tem uma amina. Certo? Então, bem simples também. E aqui a gente tem o triclocarban, que é um agente responsável pela eliminação de germes e bactérias. Então, olhando aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui uma amida, que é um nitrogênio ligado a um carbono que tem uma dupla O, e mais 3 aletos. Tá vendo? 3 aletos eu tenho aqui nesse composto.
certo? Então, agora, o próximo exercício, ele já quer que você dê os nomes. Os haletos são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura pelo menos um átomo pertencente ao grupo dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, ligado a um radical derivado dos hidrocarbonetos. Com base nos compostos a seguir, determine a nomenclatura IUPAC. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar a cadeia principal, a gente segue os passos, né? Cadeia principal. Como o cloro aqui tá ligado exatamente no meio, tanto faz se esse for 1 ou esse for 1, tá? Importante é você saber que o cloro tá no 2. Então, eu vou dizer onde tá o cloro. 2 cloro. São 3 carbono, propano. Não tem dupla ligação, certo? Aí, esse aqui é o B. Você tem também uma cadeia principal aqui, ó, de 3. Só que tem uma coisa. Aqui você tem um flúor e um cloro. Quando você for dar o nome aos grupos, você sempre vai colocar em ordem alfabética, tá bom? Então, vai ser 1, 2, 3. Por que onde está o cloro é 1? Porque você sempre vai numerar deixando os números menores possíveis, né? Então, se o cloro está na ponta, esse vai ser 1, ok? Então, você vai colocar em ordem alfabética. Cloro vem antes de flúor, né? C vem antes de F, então vai ser 1 cloro, 2 flúor, propano. Certo? Aí o C aqui, ó, você tem um anel com 5 carbonos. E aí, quando você tem um único grupo nele, não tem necessidade de você numerar, porque vai sempre ficar entendido de que aquele grupo está no carbono 1 daquele ciclo, certo? Então, vai ser bromo, ciclo, pentano. Certo? E aí aqui você tem um anel benzênico. Mesmo caso do de cima. Como é um anel benzênico, eu posso chamar esse de benzeno e eu vou entender, já vai ficar claro para mim que o iodo está no carbono 1 desse anel benzênico, por se tratar de um ciclo. Então, vai ser iodo, benzeno. É bem simples dar um nome para um composto desses, não tem grandes dificuldades, tá? Sempre que você vai dar o nome do haleto, que tá ali pendurado, indicar onde ele tá, e o nome do hidrocarboneto correspondente, ok? Próximo exercício é o exercício 6, e aí ele já trata de uma função um pouco diferente, que são os sulfônicos. É um ácido, né? Esse é o ácido derivado do ácido sulfúrico na inorgânica. Então, os ácidos sulfônicos são compostos sulfurados, formados a partir do ácido sulfúrico e hidrocarboneto. São muito utilizados na produção de detergentes e corantes. E ele pede o nome desse ácido representado na cadeia abaixo. Então, gente, a regra é a mesma sempre. Cadeia principal. Maior sequência de carbono. O carbono 1 vai ser esse aqui. Você tem aqui um grupo pendurado que é uma metila, eu vou chamar de metil, e o ácido sulfônico aqui. Então, como que você faz para dar um nome? Você vai dar um nome seguindo a regra que você conhece. Primeiro, você vai dizer onde está localizado os grupos pendurados, né, que são as ramificações. Então, eu tenho no carbono 4 um metil. Aí, eu vou dar o nome do hidrocarboneto, que é 6, hexano, certo? Sulfônico, que é o ácido aqui, ó. Um sulfônico.
Se você não colocasse 1, também já estaria subentendido que ele está no carbono 1, ok? Bem tranquilo. Esse exercício, ele trata de séries orgânicas. Então, são 3 séries. Uma série, ela trata de quantidade de carbono, mesma função, certo? Então, se a gente olhar aqui para esses grupos, eu percebo que no grupo 1, eu tenho uma série onde aqui eu tenho 1 carbono, aqui eu tenho 2 carbonos e aqui 3 carbonos. Todos são hidrocarbonetos. Essa, então, seria uma série. O nome dessa série é homóloga. Na sequência, no grupo 2, eu tenho uma série onde a quantidade de carbono nessas cadeias seguem sendo a mesma. Porém, aqui eu tenho um álcool, um ácido carboxílico e um aldeído. Você viu que o que mudou nesse caso é a função. Essa série é chamada de heteróloga. Heteróloga. Tá? Aí o grupo 3 aqui, eu tenho, olha, mesma quantidade de carbono, porém a quantidade de hidrogênio muda. O que acontece aqui é que o que está mudando são as insaturações. Aqui eu tenho, ó, isso aqui. Certo? Aqui eu tenho uma dupla. E aqui, ó, eu tenho só ligação simples. Essa é a série isóloga. Então, aqui eu tenho que encontrar a alternativa que corresponde a essa sequência. Homóloga, heteróloga e isóloga. E a alternativa correta é a D. Certo? Então, essa é a lista de funções nitrogenadas, tá bom? Pretendo trazer muito mais lista aqui para vocês. Deixa aí nos seus comentários o que mais vocês querem ver aqui no meu canal, para me inspirar a fazer vídeo para vocês. Não esqueça de dar um like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!